No meu Nordeste, uma das combinações mais famosas é o tal do Romeu e Julieta. Mas dentro da inteligência artificial, uma das melhores combinações com certeza é o Anti-Gravity e o Cloud Code. E nesse vídeo eu vou mostrar como você cria essa combinação utilizando apenas uma assinatura. Então, bora pro vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como eu comentei, vamos falar de uma combinação parecida com o Romeu e Julieta no mundo da inteligência artificial, que é o Cloud Code com o Anti-Gravity. Então, eu vou explicar para vocês como a gente utiliza os dois ao mesmo tempo, certo? Na verdade, não é o Cloud Code, na verdade são as inteligências artificiais do Cloud dentro do Anti-Gravity 2.0, certo? O primeiro ponto é instalar o Anti-Gravity. Porém, eu não quero falar nesse vídeo sobre como instalá-lo, porque já existe um outro vídeo no meu canal e eu quero convidá-los você a assistir esse vídeo, onde eu explico passo a passo, totalmente detalhado, de como instalar. Se vocês forem no meu canal, vão ter, na verdade, dois vídeos. Vai ter esse vídeo aqui falando sobre o Anti-Gravity 2.0 e esse aqui sobre o Anti-Gravity. Na verdade, qualquer um dos dois que você assistir, você vai conseguir instalar o Anti-Gravity, né? Não mudou basicamente nada entre uma versão e a outra. A diferença para essa versão aqui é porque ele tem um modo dedicado para agentes, certo? Com isso, pessoas que não têm familiaridade ou têm até um receio sobre programação conseguem navegar perfeitamente bem, tá bom? Então vai lá, instala e volta para esse vídeo. Com o Anti-Gravity devidamente instalado, o primeiro passo, obviamente, é abrir o arquivo, né? Abrir o Anti-Gravity, mas também criar uma pasta, que nada mais é do que o projeto onde a gente vai trabalhar, certo? Então vamos aqui para a tela. Eu tenho o Anti-Gravity aqui na minha área de trabalho, certo? Ele, depois da lixeira, basicamente ele é o meu primeiro arquivo aqui, certo? Eu vou clicar nele, ele vai abrir a tela. Como esse aqui já é o 2.0, ele vai abrir a tela dedicada aos agentes. Essa é a tela que provavelmente você vai abrir. Porém, o que eu quero mostrar hoje para vocês é esse aqui, ó, o Open IDE. Quando ele vai clicar aqui, é como se ele voltasse para o Anti-Gravity tradicional, certo? Então, por isso que eu falei que é importante vocês verem ou escolher um dos dois, né, o Anti-Gravity ou o Anti-Gravity 2.0, dos vídeos que eu falei, que em qualquer um você vai conseguir chegar aqui, você vai ver a diferença entre os dois, tá bom? Então, bem de boas. O que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui primeiramente em File, na parte superior aqui, ó, vamos lá, dar um zoom aqui. Vamos em File, Open Folder, que é esse aqui. E o que acontece? No meu caso aqui na área de trabalho, eu já criei uma aqui que é chamada Aula YouTube. Porém, se você não tem uma pasta ainda, você vai clicar aqui no botão direito e vai pedir para criar. Né? Cadê? Aqui, novo. Nova pasta. Eu vou escrever aqui como... Já apareceu, né? Tá aqui a nova pasta, mas eu não quero usar. Eu só vou deletá-la, tá bom? Selecionei a pasta que é Aula YouTube. Select Folder. Estamos aqui com o projeto criado, tá bom? E se vocês repararem aqui, já tem um código Python e um Excel. Eu vou apagar esses dois aqui, tá, pessoal? Porque eu quero fazer do zero. Vocês vão entender bem. Mas é isso daqui. Então tá pronto o nosso ambiente de trabalho. Basicamente, a gente tem o agente aqui do lado, certo? E aqui em cima, a gente tem o projeto, que nada mais é do que uma pasta, tá bom? Concluído a parte de instalação e a criação do projeto, agora eu quero testar com vocês. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um arquivo em Excel. Tá? Eu vou criar um arquivo de vendas, utilizando o Cloud dentro do Anti-Gravity, e depois eu vou organizar alguns arquivos. No final do vídeo também eu quero criar um aplicativo, para vocês verem como que é interessante. Na verdade não é bem um aplicativo, é um sistema mesmo para desktop, né, que o pessoal chama de SaaS. Então vocês vão ver que é muito legal criar isso, certo? Então vamos aqui para minha tela. Aqui estamos, eu vou aqui para o lado direito e vou simplesmente escrever um prompt super... antes de escrever o prompt, é importante fazer o seguinte, ó. Aqui embaixo você vai clicar e olha a mágica acontecendo. Olha, já falei o vídeo para você saber isso aqui, que eu estou mostrando para você, que você consegue usar o Cloud dentro do Anti-Gravity, que é algo do Google, certo? Então, como já valeu o vídeo aqui, pessoal, comenta, curta e dá essa moral aqui pro canal e tamo junto. Voltando, basicamente tem várias opções aqui, obviamente, a maioria são os modelos do Gemini, mas aqui nós temos o Cloud, Sonnet e Opus. Eu vou colocar o Sonnet, que é o mais tranquilo, é o mais leve. O outro, que é o que a maioria deve falar, que é super bom, é o Cloud Opus. Cliquei, está selecionado o Cloud e agora é o mais fácil, é só dar um prompt e ele vai resolver o problema, tá bom? Vamos fazer aqui, ó. Vou pedir aqui, ó, crie um arquivo em Excel com dados de venda de café no Brasil, né? Crie beleza, no Brasil,
com os dados do primeiro semestre de 2025, né? Considere diferentes produtos, lojas e cidades. Agora, feito isso, ele vai começar a trabalhar aqui, certo? Normalmente, ele vai usar o Python, tá vendo? Eu vou criar um script em Python. Eu programei para ele utilizar o Python. Porém, se você é uma pessoa que não vai utilizar essa linguagem, você não vai fazer edição, não precisa entender o script que ele fez, não se incomode com isso. Ele vai usar alguma linguagem que tem no seu computador, por exemplo, o PowerShell, certo? Ou alguma outra aí. Isso vai ser pouco relevante se o seu fim não é o código, tá bom? Mas sim a atividade. No caso aqui, ele está gerando o Excel. Então o objetivo é que eu tenha o Excel e não o código de gerar, né, o código em Python para gerar o Excel, certo? Então, dito isso, tá aqui, ele vai pedir algumas coisas, ó. Ele vai pedir para permitir editar esse arquivo, né, editar essa pasta. Eu vou clicar em Submit, né, eu estou dando acesso aqui para ele. E basicamente é isso, vamos aguardar um pouquinho e vamos esperar ele terminar o trabalho. Aqui, pessoal, um ponto importante, novamente ele está pedindo para ter acesso a alguma coisa, certo? Então a gente clica aqui em Submit. Pessoal, voltando aqui, ele teve um trabalho em 2 minutos, certo? Para gerar o arquivo. Então ele está falando aqui alguns detalhes do arquivo também, ó. 3.000 registros, né? 1 do 1 a 30/6, então primeiro semestre, produtos diferentes, lojas, cidades e estados. Então eu falei de produtos diferentes, lojas, cidades, aí tem que ter coisas diferentes. Aqui ele está falando, ó, ele trouxe abas diferentes. Olha que interessante, tá, pessoal? Isso aqui é bem legal. Ele trouxe os dados brutos e já trouxe resumo por produto, cidade, resumo mensal e resumo por canal. Que legal, eu nem pedi. Então vamos ver como ficou esse arquivo. Eu tô aqui na pasta inicial, que é da aula aqui, e vamos ver o arquivo. Ó. 280 KB, né, um arquivo bem pequeno, e vamos ver. Tá aqui. Cara, olha que legal, ele trouxe formatado, né? Assim, legal, mas eu não curto muito não, né? Trouxe aqui o valor bruto, desconto, valor líquido, quantidade, trouxe até o vendedor, forma de pagamento. Pô, sensacional, isso aqui é uma base, pô, não tem nem o que descrever, cara, é uma base sensacional. Ele já trouxe resumo por produto, aí ele trouxe tabelinhas, né? Não trouxe gráfico, essas coisas, mas, pô, bacana. Então tem aqui os canais que mais venderam, né? Deixa eu ver. É o e-commerce, depois loja física, resumo mensal, total líquido, ficou muito formatado, mas enfim. Tá aumentando o ticket médio, tá aumentando também as vendas, né? O total líquido, legal. Então essa é a primeira parte, pessoal. Criamos um Excel utilizando o Cloud dentro do Antigraph. Vocês viram que rápido isso aqui. Tem esse código, mas não ligue, não se preocupe com ele. Isso aqui vamos dizer, é a cozinha do Antigraph. Então você não precisa entender isso daqui para gerar, para utilizá-lo, para conseguir trabalhar. Você viu que eu nem mexi no código e gerei o arquivo, certo? Então vamos para o próximo. Indo para o próximo ponto, pessoal, o que eu propus aqui para fazer um teste? Eu quero organizar arquivos, tá? Esse pode estar se perguntando, Murilo, por que criar um Excel e organizar arquivo? São atividades que a gente faz no dia a dia de trabalho, né? Seja você trabalhando individualmente, uma empresa própria, sendo empreendedor, trabalhando no mundo corporativo, você vai se deparar com isso. Daí a ideia é que se isso funcionou para esse tipo de atividade, vai funcionar para uma outra atividade que você também faz, tá? Então, o que eu fiz aqui? Dentro da pasta que eu criei, vocês vão ver que eu adicionei arquivos em foto, áudio, Power BI, Excel, e eu vou pedir para ele organizar. Eu nem vou falar os critérios, eu vou falar assim, ó, pegue esses arquivos e organize em uma única pasta com diferentes subpastas. Então vamos lá. Olha, pessoal, mostrando para vocês, tá vendo? Então tem áudio, tem Power BI, tem várias imagens aqui, tem áudio de novo, tem Excel. O que eu vou pedir para ele aqui? Eu vou pedir para ele pegar os arquivos de imagem, essas coisas aqui, e organizar em uma única pasta, tá bom? Então vamos lá. Basicamente vou continuar aqui onde eu parei, certo? Então, ó, poderia organizar em uma única pasta com diferentes subpastas, né? Pode ser por tipo de arquivo, vamos colocar aqui, né? Poderia organizar em uma única pasta com diferentes subpastas os arquivos de imagem, áudio, Power BI, Excel, etc., que estão na pasta do projeto. Vamos dar um Enter aqui e vamos aguardar o resultado final. Lembrando que enquanto ele está trabalhando, a gente tem que ficar autorizando ele a fazer algumas atividades, certo? Assim que terminar tudo, a gente volta aqui. Voltando aqui, pessoal, olha que legal, né? Em 1 minuto, ele organizou os arquivos, né? Então, o que ele fez aqui, ó? Ele colocou dentro da pasta de aula, né? Colocou imagens,
tem 10 arquivos, ele trouxe até um resumo. Planilha, tem 3 planilhas, então tem as duas aqui dos ar-condicionados, que é um arquivo que eu tinha aqui, e a venda do café, que foi o arquivo que a gente criou. Tem o arquivo de Power BI e tem o script em Python, né? Como ele gerou um Python para fazer a base de dados de café, ele organizou o próprio arquivo de Python dentro de uma outra pasta. O único ponto é que como ele usou o próprio arquivo, como para organizar as pastas, ele gera um arquivo em Python, o arquivo em Python que ele usou para fazer as organizações aqui ficou fora da pasta, tá bom? Mas aqui as pastinhas, ó, tudo organizado, vamos ver como é que ficou lá de fato na aula, né? Tá aqui, ó, olha que legal. Imagens, então tá aqui as imagens, né? São várias thumbnails que eu fiz aqui, vamos ver mais o que tem. Power BI é um arquivo de Power BI, correto? Planilhas, arquivo de planilha, então olha que interessante, né? Tipo, talvez se eu tivesse que fazer isso na mão demoraria muito tempo, aqui demorou em 1 minuto. Então, vamos pro próximo. Vocês viram que legal que a gente consegue, de uma forma muito fácil, automatizar atividades simples, né? Como organizar os arquivos ou até mesmo criar bases de dados, certo? E agora um outro ponto também muito importante é que a gente pode ir além disso. E aqui a ideia foi trazer um exemplo de como criar um SaaS. Né? Acabei escrevendo aqui aplicativo, mas é um SaaS, né? Um Software as a Service, porque vai ser um desktop, tá bom? Então o que eu quero mostrar aqui é que a gente consegue desde aplicações bem básicas até aplicações bem avançadas com inteligência artificial. E se você quer se aprofundar mais sobre inteligência artificial, eu convido você a conhecer o curso IA Sem Limites. Nele eu falo exatamente sobre o que eu falo nesse vídeo aqui, que é para melhorar a sua rotina utilizando as inteligências artificiais. Veja que com apenas uma assinatura eu mostrei para você que é possível utilizar as IAs do Google e também do Cloud. Eu trato isso aqui no curso porque é normal ter muitas pessoas que não querem gastar muito dinheiro com isso. Uma dessas pessoas, dá uma conferida no curso, ele está pelo um preço imperdível aqui do lançamento de R$ 47,00. Além disso, se você não quer gastar nada, eu também explico, tem um módulo aqui falando sobre inteligência artificial de graça. Então, confere lá. Voltando para o vídeo, eu quero iniciar essa criação do SaaS com inspirações, e nada melhor do que ir em algum site bastante conhecido. Eu até busquei no Lovable, mas eu acabei indo no Figma. Então vamos aqui mostrar para vocês o SaaS que eu achei no Figma. Eu acabei achando essa foto aqui do Figma, que é um dashboard sobre controle financeiro. Achei ele bem bonito, tranquilo, sabe por que eu escolhi ele, né? Ele é um SaaS, na verdade, bem básico, né? Assim, onde tem uma tela aqui de overview e também tem um menu aqui do lado esquerdo, meio que padrãozão de SaaS, tá? Então, vamos utilizar esse exemplo aqui. O que eu fiz inicialmente, né? Eu copio essa tela aqui, né, essa imagem inicialmente, e vou lá para o Antigravity. Então, eu copiei a imagem, agora estou aqui no Antigravity, e basicamente o que eu fiz, tá, pessoal? Não quero mostrar para vocês, esperar todo ele fazer o trabalho que demora muito. Mas o que eu fiz aqui depois de ter criado as pastinhas, né? Eu pedi para ele, ó, eu mandei um texto, né? Eu mandei a foto aqui, ó, e falei assim, ó, poderia me descrever a imagem anexo? Por que eu fiz isso? Aqui é uma coisa que eu gosto de fazer, porque eu vou saber se ele entendeu bem a imagem. E aí ele entendeu a imagem, ele falou dos textos aqui e falou do conteúdo visual. Então, ó, tela principal, tem à esquerda aqui os menus do lado direito, né? Ele entendeu que é um dashboard, vai falando várias coisas aqui, o estilo, tema claro, ícone responsível, tem um avatar do usuário. Então ele falou aqui, ó, é um material de marketing de um kit de componentes. Então, de fato, ele descobriu que é um Figma, né? Que é focado em dashboard financeiro bancário. Inicialmente, eu pedi para ele falar isso para entender se ele entendeu a imagem. De fato, ele entendeu. Com base nisso, eu fiz a segunda pergunta. Então, eu mandei um prompt super simples, tá? Eu falei assim, ó, poderia criar um SaaS com base nesse arquivo? Com apenas a tela inicial, onde tem do lado esquerdo o menu e do lado direito o dashboard com as principais informações. Ainda eu falei assim, ó, na barra do menu, mantém adicionar transações e configuração do perfil. Ou seja, coisas extremamente simples para a gente criar inicialmente esse SaaS. Depois disso, ele veio para cá, ó, ele me mostrou aqui um plano de implementação. Quando eu cliquei aqui em Implementation Plan, ele abriu isso aqui, ó, o plano de implementação. Basicamente, ele falou quais seriam os arquivos criados, né? Então tá aqui os arquivos que ele vai criar, o layout. Então ele entendeu que é um layout com a barra à esquerda fixa, conteúdo principal à direita, né? Aqui são as fontes, né? Então ele está usando as fontes da imagem, por isso que é importante ter uma imagem. E os componentes, então ele colocou aqui, ó, uma sidebar, ele coloca os nomes tudo em inglês, tá, pessoal? Mas seria assim, ó, seriam os cartõezinhos,
as transações mais recentes, as atividades da semana, os gastos as estatísticas de gastos, né? Então é uma coisa simples, mas ele colocou tudo em inglês aqui para complicar a nossa vida. Então ele deu esse plano de implementação, vamos esperar, e assim que ele concluir, porque depois da implementação, ó, de fato ele vai aqui, ó, vou criar os 3 arquivos do projeto. Então ele apresentou o plano pra gente, a gente aprovou e agora ele vai criar o arquivo. Assim que criar, eu volto aqui para apresentar para vocês. O nosso agente aqui acabou de desenvolver o SaaS inteiro, certo? Vamos ver quanto tempo ele demorou para fazer todo esse trabalho. Então, olha que interessante, ele demorou 15 minutos para fazer. Não é um trabalho tão rápido assim, mas ele criou basicamente um sistema inteiro, né? Ele manteve o nome aqui, BankDash. Obviamente é importante a gente dar alguns ajustes, etc, mas do zero está criado aqui alguma coisa. Então, o que foi implementado, eu falando tudo aquilo que a gente implementou com base no nosso prompt, foi super simples, certo? E tá aqui algumas interatividades. Agora, como que a gente abre o arquivo, né? É importante ver isso aqui, ó. Ele criou uma pastinha aqui chamada Dashboard SaaS. Dentro dela, os arquivos em CSS e em JavaScript, né? Então ele usou esses códigos aqui, né? Essas linguagens para fazer. E tem esse index.html. Aqui que a gente vai conseguir ver como que ficou o nosso SaaS, né? Eu vou lá na pastinha que é inicial da aula, né? Tá aqui, Dashboard SaaS. Vou clicar aqui nesse index.html, ele vai abrir o SaaS. Olha que sensacional, pessoal. Eu acabei de criar e eu nem sei programar tão bem assim. Mas vocês podem ver que, de fato, tem tudo que a gente pediu aqui, ó. Aqui embaixo tem as atividades semanais, né? Depósitos e saques, né? Para cima e para baixo, para saber se está tendo mais gasto ou menos. A maioria dos gastos, né? Então, olha que legal isso aqui. Entretenimento 30, contas 25. Então, você vê que o cara que está gastando isso aqui realmente está vivendo, né? 1/3 do salário é só com entretenimento. Tem aqui os últimos gastos, ó. Netflix, Mercado Pão de Açúcar, freelancer, Uber, farmácia, depósito de salário. Pô, salário bom, hein? 12.500. A gente clica aqui, ó, ele vai para a área de transações. Então, olha que interessante, né? Ele fez até mais do que a gente pediu, né? Dashboard, transações, as contas, os investimentos. Tem até aqui o botão, ó, do lado esquerdo inferior. Se você adicionar a transação, eu vou adicionar, vou fazer um teste. Vou colocar aqui, sei lá, 10 mil depósitos, vou adicionar. Vai aparecer aqui, ó, que adicionou, porém, quando a gente vem aqui para transações, não tem, né? Por que que não tem? A gente precisa de mais infraestrutura para criar o SaaS, de fato, né? A gente teria que fazer o deploy desse aplicativo, né? Teria que ter banco de dados, outras coisas, além de só ter esse código aqui. Mas vocês verem como que é interessante. Basicamente, a gente já criou toda uma ideia, todo um aplicativo aqui, do zero, utilizando o Cloud e o Antigraph. Então, por isso que eu falo lá do início do vídeo, que talvez seja o equivalente a Romeo e Julieta, de tão bom que isso daqui é. Agora, voltando aqui para o nosso menu, né? Vocês viram que a gente passou por basicamente tudo. O menu que está aqui do meu lado direito, certo? Então, basicamente é isso. E antes de encerrar, como eu sempre gosto de fazer aqui, né? Deixei o vídeo especial para você, né? Com o Antigraph 2.0, para você utilizar, instalar e vir nesse vídeo aqui concluir, beleza? Então, é isso.